13 de março de 2019, Suzano, São Paulo. Naquela quarta-feira, como outra qualquer, a escola Professor Raul Brasil começava seu dia de aulas. O que alunos, professores, policiais, médicos e toda a população do Brasil não sabiam é que 3 alunos e ex-alunos prepararam durante um ano uma invasão que terminaria com 10 mortos e diversos feridos. A referência ao massacre de Suzano tem sido recorrente nos últimos ataques a escolas, esses que temos assistido quase diariamente, sem entender o que leva uma pessoa tão jovem a tomar tal atitude. Confira agora a minha entrevista com a doutora Kelly César, delegada que fez parte da Força-Tarefa em Suzano naquela fatídica manhã escolar. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais, inclusive a doutora Kelly César aqui, que daqui a pouco vai estar aparecendo o Instagram dela. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Desde que você venha comigo até o final deste vídeo, porque assim a gente constrói de fato o canal juntos, não é, doutora? Doutora Kelly, é um prazer, de verdade estarmos juntos aqui. Você é a primeira, vou chamar de você porque eu te conheço há 15 anos, claro. sei lá. E é a primeira pessoa da polícia que vem aqui no estúdio. Ai, que prazer. Pessoalmente, eu tenho entrevistado muitas pessoas, às vezes, por Zoom e tudo mais. Eu fiquei muito contente de você ser a primeira aqui. Isso Eu estou muito feliz, muito bom para mim. E honrada com o convite. Não, você é uma das... Depois eu vou querer, no final, a gente conversar um pouco de como é a sua carreira, porque muitas pessoas que pensam e querem ser policiais, e aí eu chamo policiais como um todo, perito é um policial, todo mundo quer polícia, ou ir para o Ministério Público como promotor, mas estar nessa Liga da Justiça, como eu chamo. Então, depois, no final, eu vou querer saber um pouco da sua história também, para as pessoas poderem se inspirar e conhecer e reconhecer o nosso trabalho da polícia. Às vezes, tem um ou outro que sai errado, mas eu digo que a maior parte é muito boa. Eu conheço bastante bem todos vocês. E você é uma delegada com muito histórico e muita história. Inclusive, com uma das mais icônicas dos últimos anos e que será, eu acho que para sempre, na história policial brasileira, que é o caso Suzano. Sim. Como foi aquele dia de 2019? Eu acho que para a gente começar, para que as pessoas entendam, eu estava lotada no departamento que cuida das delegacias da Grande São Paulo, o DEMACRO. Eu era assistente da diretoria naquela ocasião. E o meu diretor me chamou e pediu para que eu cobrisse as férias do delegado seccional de Mogi das Cruzes. E assim foi. No primeiro dia das férias desse delegado seccional, Dr. Jair, eu assumi como seccional e exatamente naquele dia, dia 13 de março, eu estava indo para a seccional de Mogi para iniciar minhas atividades, quando eu recebi um telefonema do pessoal da imprensa. Doutor, o que está acontecendo em Suzano? Falei, como assim? Parece que teve um tiroteio numa escola. E eu me lembro de estar dentro da viatura e ter dito para a pessoa que estava comigo, não vamos para Mogi, vamos para Suzano. Vamos direto para lá. Você ainda nem sabia... Nem sabia a dimensão, que algo tinha acontecido. Sabia que algo sério. tinha acontecido. Porque, na verdade, ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém. Alguém da imprensa ouviu falar. Uau. E eu fui direto para Suzano. Quando eu chego para entrar na cidade, já estava um caos de viatura da Polícia Militar, de viatura do Corpo de Bombeiros, e nós fomos meio que seguindo até o local que era a escola Raul Brasil. Quando eu chego ali, realmente ninguém sabia informar o que estava acontecendo. Eu tinha um acesso muito restrito de viatura. Eu desci da viatura e fui indo a pé, seguindo a multidão. Eu estava de distintivo e fui indo. Quando eu chego e peço para entrar na escola, porque aí, de fato, eu já sabia que havia ocorrido um tiroteio no interior da escola, quando eu peço para os policiais militares, me identificando como delegada, que eu queria entrar, foi quando eu me deparei com vários policiais militares já no interior da escola
e olhando um pouquinho mais à frente, já alguns corpos. Uau. E aí é que veio chegando a informação. Logo, os policiais militares que chegaram primeiro no local vieram se identificar. Outros delegados da região já estavam chegando. E o interessante, Beto, é que assim, eu não conhecia nenhum delegado da região. Conhecia por nome, pelo WhatsApp, por telefone, mas pessoalmente não. E quando começaram a saber que algo errado havia ocorrido naquela escola, eles começaram a ir para lá. Independente da cidade em que ele trabalhava, mas sendo da região, todos começaram a chegar. E já no local, alguns vieram, se identificaram e, sabendo que era um homicídio, ou vários, eu já queria o delegado do setor de homicídios ali, já pedi para chamar e assim foi o pessoal chegando. Esses policiais militares, quando eu cheguei, vieram rapidamente se apresentar e disseram: doutora, olha, fomos nós que chegamos aqui primeiro. Eu falei: ok, vamos aguardar o delegado de homicídios e nós vamos começar a fazer esse local para entender a dinâmica dos fatos. Só que nisso, no exterior da escola, já haviam pais desesperados que não sabiam que os seus filhos haviam fugido de lá, não sabiam se era um dos que estavam feridos ou mortos, outros já desesperados com os filhos próximos, porque os filhos conseguiram fugir e foram até em casa e falaram o que tinha acontecido, e foram para a porta da escola. Eu não vou esquecer a organização que ocorreu ali. Foi muito bem organizado. Na ocasião, a própria prefeitura conseguiu montar um aparato, inclusive de psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação, lógico que a Polícia Militar com os bombeiros, a Guarda Civil, Metropolitana, todas as forças de segurança estavam ali e numa sincronia até que não combinada, tudo se encaixava e foi tudo muito bem feito. Uau. Todo o aparato, inclusive com relação à imprensa. E eu me lembro que, estando ali, na ocasião, foram chegando as autoridades máximas, o diretor do meu departamento, o governador chegou de helicóptero. Eu me lembro de tê-lo visto chorar. E nem se aprofundou no local. A Escola Raul Brasil é uma das escolas estaduais maiores que eu já conheci. Muito grande, edificação muito grande e muito bonita. Então, falando de local de crime, um dos locais mais difíceis para você realizar, porque era muito vasto, um campo enorme, e vítimas em locais distintos e distantes umas das outras. Me lembro também de chegarem vários peritos, vários legistas, para ajudar nessa força-tarefa. O que se montou ali foi uma força-tarefa. E ali, já imbuída, acho que do meu instinto em esclarecer e trabalhar com homicídios, porque já trabalhei no departamento de homicídios, eu não tive dúvida que eu iria, mesmo estando seccional, que não é uma das atribuições de um delegado seccional atender um local de homicídio, mesmo estando seccional, eu me juntei com os colegas e falei: nós vamos fazer esse local. E vendo o cenário próximo de mim, que era muito próximo à secretaria, onde já haviam duas funcionárias da escola, né, já mortas, e alguns alunos próximos também já mortos, a quantidade de sangue era imensa. E eu me lembro de ter olhado e falado: não, esse local é meu e nós vamos resolver. Eu arregacei a minha calça, eu pedi luvas e depois o meu sapato eu joguei fora. Mas dali eu não ia sair sem entender o que aconteceu. E foi muito bom porque esses policiais militares que estavam foram me conduzindo desde o momento em que eles chegaram no local. Então, passo a passo, nós fizemos como uma reconstituição ali mesmo para entender a dinâmica. E quando eu cheguei até os dois autores, que já estavam mortos na edificação no fundo, né, da escola, porque era uma edificação à parte, como se fosse uma edícula.
onde haviam aulas de idiomas. Quando nós chegamos ali e que eu vi os 2 rapazes mortos, a minha primeira impressão foi observar. A primeira impressão não, a minha primeira ideia foi observar a vestimenta. Porque, a partir da vestimenta, você tem uma ideia de motivação. Ah, é? Sim. Ali, você via que eles tinham coturnos táticos, estavam todos vestidos, os 2 vestidos de preto, tinha balaclava. Então, isso já é um sinal de que a motivação desse crime esteja ligado à intolerância, esteja ligado a grupos intolerantes. E eu tenho essa experiência do Departamento de Homicídios, porque eu trabalhei na Divisão de Proteção à Pessoa, onde tem uma delegacia que investiga os crimes de intolerância, que é o que nós chamamos de crimes de ódio. Então, a motivação podia ser uma intolerância religiosa, ali naquele caso não condizia, mas uma intolerância relacionada a racismo, a homofobia, tudo pode levar a um crime desse. Eles sendo intolerantes ou eles sofrendo intolerância? No caso, poderia ser qualquer um dos dois? Poderia ser qualquer um dos dois. Mas, Isso pode se deflagrar. Aí, a primeira coisa, nós temos que identificar quem são esses 2, quem são os autores. Porque, a partir do momento em que se identifica os autores, você faz o caminho inverso para entender a motivação. Mas que estaria dentro desse cenário ali que você colocou, sim, tá? Sim, desse cenário. Tá. E o perito já estava lá para que ele pudesse verificar se havia nos corpos documentação, e realmente assim foi encontrado. E, a partir desse momento, identificando os 2, se dividiu essa força-tarefa de policiais, aonde eu pude entender a dinâmica. A dinâmica iniciou-se com a morte de um senhor numa agência de veículos. E o que tem a ver essa morte desse senhor com a agência de veículos? Ele era tio de um dos meninos. Do mais novo, Do mais novo. Que era o líder. 17 anos, sim. Ele era o grande líder. Ele era o grande líder. Na verdade, a ideia, né, de executar esse tipo de crime partiu dele. E aí, depois, durante a investigação, descobrimos que haviam outras pessoas, né, envolvidas na venda de armas, na facilitação para que eles adquirissem armas, e até mesmo intelectualmente. Nós tivemos um rapaz, também amigo dele, que o ajudou a engendrar toda essa dinâmica, inclusive com relação a que armas utilizar. Eles discutiam sobre isso, eles ficaram planejando 1 ano antes do ataque. Uau. 1 ano antes do ataque, eles já planejavam do como fazer. Tiveram como inspiração o atentado em Columbine, porque a gente observa que de 99, nós observamos que há um espelhamento entre casos. E, infelizmente, atualmente, o caso de Suzano acaba sendo espelho para os atuais. Tem pessoas que idolatram esses autores, né? O perfil deles é impressionante. A mente humana é impressionante. O rapaz de 17 anos ele é mega visitado. Sim, as túmulo. Vítimas eu acho que nem tão visitadas são por anônimos, mas Sim. Esse menino é super visitado. Sim. Tem meninas que mudam o nome no Twitter. Isso, como sobrenome dele, como se fossem casadas com ele em outro lado. Isso. Mas para a gente entendendo a sua dinâmica, porque assim, você chega a um local, não sabe direito o que está acontecendo, tem várias pessoas mortas, tem feridos. Sim. Você descobre que aí vocês ainda não sabiam que tinha sido um atirador, ou vocês já sabiam aqueles 2 meninos? Já sabíamos por quê? Porque a própria Polícia Militar, quando entrou no local, eles foram acompanhando, eles já foram chamados em virtude de um tiroteio no interior da escola. Eles já foram descobrindo. E aí eles já foram, eles chegaram inclusive com escudos, eles foram ganhando o campo, ou seja, eles foram entrando na escola com escudo, porque eles não sabiam se podia, quantos efetivamente atiradores seriam, e se podia vir contra eles. Sim. E a partir do momento em que eles foram avançando, eles foram chegando muito próximo, ouvindo os gritos, ouvindo crianças gemerem, quem estava ferido, e a outras apontando que esses 2 estavam no fundo da escola. Quando eles lá chegaram, um pouco antes de avançar, e já
anunciando que a polícia estava chegando, que isso é praxe, eles ouviram o estampido e, em seguida, o outro. Então, o que a gente sabe, ali onde ocorreu o homicídio seguido de suicídio, havia uma sala de aula onde a professora se trancou com os alunos, colocou móveis, fez uma barricada. E eles ainda tentaram entrar nessa sala, inclusive com o uso de instrumento, de machadinha, para tentar romper o obstáculo. Não conseguiram. E já ouvindo que a polícia estava no local, o mais novo, que seria o líder, né, dessa atuação, olhou para o mais velho, e o mais velho falou assim: a polícia chegou, vamos nos render. Ele disse: não, eu não vim aqui para morrer desse jeito, eu não vou me entregar. E já na cabeça dele, vendo que o amigo poderia vir a se entregar, ele executou o amigo e se matou em seguida. Porque eles já têm na ideia deles que morrer como herói é morrer sendo morto pela polícia. Isso dá um glamour a mais. Isso na cabeça doente, né, desses onde eles reorganizam os personagens. Ele é um herói, né? Isso, ele é o herói. E, na verdade, essa inspiração de Columbine era assim: vamos matar mais que eles, vamos fazer melhor que eles. Vamos honrar os nossos... né, aqueles que nós nos espelhamos, os nossos heróis. E o cerne da questão ali, depois que vimos do que se tratava, e como eu já disse, era uma força-tarefa, né, de policiais, então já vários foram a campo. Conseguimos linkar a morte desse senhor, dono da agência, como o tio do mais novo. Sendo ele, então, a primeira vítima. A primeira vítima, mas questão de minutos. Minutos, porque a agência era muito próxima à escola, e eles usaram um veículo alugado anteriormente. Nessa agência? Não. Em outra agência? Em outra, numa locadora. Tá. Então, nós já começamos a linkar. Então, eu tinha, assim, com relação à Polícia Civil, eu tinha muitos delegados, muitos investigadores, muitos escrivães ali da região de Mogi das Cruzes para fazer esse trabalho de campo. Então, já foi um grupo na casa, identificou o menor? Sim. Quem é? Fulano, onde mora? Vai na casa. O outro, quem é? Fulano, onde mora? E assim a gente foi conseguindo criar um cinturão de investigação para entender a motivação. E aí nós chegamos ao conhecimento de que o menor havia sido aluno da escola, o maior também, numa outra ocasião, que esse menor havia saído da escola alegando ser vítima de bullying. Ele sofreu de quê? Por racismo? Que não sabemos. Na verdade, o que não era. sabemos exatamente o quê. Não sabemos se por racismo, não sabemos se pela classe social, porque ele era um rapaz humilde. Então, nós começamos já a delinear uma possível motivação. Como eu tinha dito, a vestimenta nos dá também um caminho. E olhando, né, a vestimenta, principalmente a balaclava que ele usava, que tem a figura de uma caveira, é muito atrelado a um jogo de videogame. Então, já começamos a pesquisar. Existe, em todos os departamentos, existe um setor, uma unidade de inteligência policial. E aí você solicita algumas informações para que eles comecem a pesquisar. E, a partir de então, eu já em contato com essa unidade de inteligência, com o que eu tinha nas mãos, que era a identidade deles, eventuais links com a escola, eu pedi para fazerem as buscas. E a gente tem condições com ferramentas de inteligência, inclusive em redes sociais. De chegar logo assim? Não é uma pessoa vendo, você já tem uma inteligência de vocês. A gente tem uma inteligência, a gente tem um grupo de policiais com ferramentas tecnológicas que nos propiciam. E, a partir de então, nós já conseguimos acessar. E aí já vimos em redes sociais que esse menor já havia postado
fotos dele com uma arma de fogo, com a tal balaclava, se referindo a questões de ódio, de intolerância, Falava de vingança. de Columbine também? Falava de Columbine. Então, os dois já tinham dado indícios de que poderiam fazer algo nesse sentido, de uma vingança. E, geralmente, eles querem que tenha tanta visibilidade que precisa ser um local grande, precisa ter várias vítimas e, se tiverem que ser mortos, que seja pela polícia ou se suicidam. Mas preso tem que ser nunca. morto. Mas preso eles não querem, eles né? não querem. Presos não, porque a visibilidade é menor. Tá. Muito menor. Então, assim, são questões de saúde mental mesmo, o que a gente vê. Esse menino, posteriormente nós soubemos, ele havia sido criado pela avó, ele tinha uma mãe dependente química, usuária de entorpecente, um pai já afastado e morto. Essa avó, umas semanas antes do ataque, havia falecido. Ele perdeu o ponto de referência dele. Ele não tinha ninguém, então? Nem praticamente ninguém. Eu ia até perguntar se a família dele desconfiava dele, alguma coisa? Não, na verdade... Esse tio que ele mata, então, era o mais próximo? Esse tio era o mais próximo e, justamente, esse tio ele tinha como um desafeto. Por quê? Porque esse tio havia percebido que ele não estava num bom caminho e já havia pontuado a ele, olha, você precisa voltar a estudar, vem trabalhar na agência comigo. Ele chegou a trabalhar com o tio um período curto, mas não gostava. E o tio tentava o quê? Impor limites, que é justamente para esse tipo de adolescente, o limite imposto é o grande vilão. E aquele que impõe o limite é o grande desafeto. Então, também soubemos que o mais velho tinha como desafeto um vizinho. Um vizinho de porta? De rua, de casa. Porque a ideia inicial deles é cada um vamos matar um desafeto para iniciarmos tudo, é isso? Exatamente. Eles haviam combinado isso. Essas conversas que a gente também foi tendo acesso com a quebra do sigilo telemático e telefônico, isso também tudo é feito judicialmente, sim, autorizado. E aí sim, com isso que nós completamos e fechamos todo esse ciclo de investigação, porque aí nós vimos o quanto eles conversavam a respeito, a forma que eles haviam conseguido as armas, a forma que eles conversavam entre si para combinar dia, horário, essa questão dos dois desafetos. Então, eu mato o meu desafeto, que era o tio, e ele conseguiu o intento, o menor, e o maior não conseguiu, porque ele foi até a porta da casa do vizinho, que também era um vizinho que tentava impor limites com relação a barulho, a baderna que ele fazia, e brigas dentro de casa. Esse vizinho se sentia incomodado. Esse mais velho tinha quantos anos? 23? 25? 25. E, veja só, eles chegaram até a porta do desafeto, né, do maior, chamaram, tocaram campainha. Depois esse senhor foi ouvido. Ele olhou e falou, não vou atender esses meninos doidos, né? Imagina, já vem me encher a paciência de novo. Olha a sorte. E eles desistiram, porque ele nem deu sinal que estava em casa. Era muito cedo, ele falou, que é isso? Vem aqui me incomodar? E eles desistiram, aí foram para a agência. Então, assim, foi um caso... E lá também foram com as mesmas armas que eles usaram? Sim, foram com as mesmas armas. Eles já tinham... Essas armas eles conseguiram como? Quem consegue? Pela internet. Pela Deep Web da vida? Ou verdade, pela normal mesmo? Pela normal, se você entrar em anúncios... existe, você então, pode chegar... você chega, vida. Na verdade, assim, não só Deep Web, mas você acaba chegando em pessoas... Primeiro, nessas armas ditas, vamos dizer assim, de brinquedo, né? Airsoft, que não são proibidas, mas tem regulamento. E aí, porque muita gente usa essas armas Airsoft para assaltos mesmo, porque elas são iguais. São iguais. Agora tem aquelas coisinhas exatamente, laranja. Elas têm regulamentação, justamente para ter um ponto colorido, que é o que difere da verdadeira, mas são muito semelhantes. E pintam, né? Quem vai usar para o mal... E eles, assim, já tinham ideia, né, de como acessar.
Porque alguém que conhece alguém, que conhece alguém, porque a arma foi adquirida de uma forma, a munição adquirida de outra, e tudo por indicação. E quem indicou sabia para o que eles queriam Não, fazer? não. Porque é em um momento ano de algum. planejamento. É um ano Vamos de entrar na planejamento. escola. É. Até porque a data é muito próxima da data de Columbine. Sim, Columbine sim. é abril, se eu não me engano, de Sim, 99. também. E eles são março, abril, Isso. de é o pré-aniversário ali de Esses 20 meses, anos. Março, abril, são meses que efetivamente pode acontecer algo, porque há a inspiração. E nós vimos agora, recentemente, situações semelhantes, ou possíveis situações semelhantes, que seriam deflagradas nessa data, inclusive, que é 20 Sim. de abril. Bom, a gente ia gravar essa entrevista há 2 semanas, Verdade. quando aconteceu tudo aquilo que aconteceu em São Paulo. Em São Paulo. E aí teve a história. Não tinha nem Blumenau. tido. A Blumenau já tinha tido? Não. Vocês iam fazer algumas batidas. Blumenau. Já tinha Blumenau, tá? Teve. Porque aí, voltando só para a gente na parte de Suzano, eles conseguem as armas, eles vão juntando. Como dinheiro eles têm, vão conseguir. Então, o maior de idade era ele que mais ou menos financiava aos poucos. Ele fazia pequenos bicos. Então, ele fazia bico, ganhava R$ 300, fazia outro bico, ganhava 200. Por isso, também, o planejamento se estendia, até por uma questão financeira, óbvio. Sim, porque Porque não tinha condições. Então, aos pouquinhos, eles iam adquirindo as coisas com esse dinheiro. E nesse mercado proibido ainda mais caro. Sim. Você me contou que o menor tinha toda essa ausência, na verdade, familiar. Sim. O tio, que ainda tentou ser algo positivo, acabou perdendo a vida tentando salvar algo que, pelo jeito, não tinha salvação. O mais velho, a família sabia alguma coisa, desconfiava? Não, a família também não sabia. Ele já tinha uma estrutura familiar um pouco melhor. Tinha pai, tinha mãe, morava com eles. Mas também tinha comportamentos diferentes. Que, na verdade, atualmente, a gente não pode dizer que são diferentes. Porque a maioria hoje são aqueles adolescentes, em que pese 25 anos já não ser tão adolescente. Mas tem uns assim, que chegam aos 30 anos adolescentes, né? Tem outros que morrem com 90 adolescentes. Então, o que já chamava a atenção? Ele já era um rapaz muito calado, aquele muito envolvido com as redes sociais, com a internet, então acaba ficando um pouco à parte da família. Sempre trancado no quarto, sempre com o celular na mão ou no computador. E que, para muitas famílias, é melhor ir lá no quarto do que na rua se drogando. Mas mal sabem a droga que ele está usando ali online. Nós, na polícia, costumamos dizer que os pais perdem os filhos dentro de casa. Nossa, que forte, doutora. Nós temos uma preocupação muito grande com isso, porque, através do acesso mundial, né, da rede mundial, você tem vários crimes ocultos que podem ocorrer. Nós temos a pedofilia. Que você atua bastante também. Muito. Fica já um convite para a gente. Porque a doutora Kelly, pessoal, vou contar aqui. A doutora Kelly, ela é jovem, assim, mas ela tem anos e anos. E eu já acompanhei muitas coisas da doutora e você fez várias operações importantíssimas. Sim. Que fica já o convite para uma hora a gente falar também desses outros de pedofilia que você abraçou essa causa pesadíssima. Sim. Também de ataques pela internet. Eu me lembro que você estava numa delegacia super importante ali no DHPP, que eram esses crimes cibernéticos, né? Contra pessoas mesmo, Isso, né? Exatamente. Que, na verdade, é o que a gente fala. Uma gama de crimes hoje podem ser praticados por meios eletrônicos. Que é isso, o menino está lá no quarto. Exatamente. Ele está fazendo um crime, que é onde a família perde sendo vítima. O filho dentro de casa. Exatamente, sendo vítima. Então, ele pode ser vítima de um abuso sexual, ele pode ser vítima de extorsão. Quantos casos nós vemos de crianças, até atualmente abordado em novela, adolescentes, que começam a conversar com um perfil que ela imagina ser de alguém que ela é fã, que ela é idolatra, ou que ela cria um vínculo, e aí começa aquele assédio para fotos, aquele assédio para nudes, para encaminhamento, e a partir do momento em que há resistência por parte dessa vítima, começa a se extorquir, porque ela já encaminhou algumas.
Então, nós temos milhares de questões, né, de crimes que podem crimes estar que dentro podem do quarto acontecer. mesmo. Então, vítimas de estelionato, quando entram a parte de lesar patrimonialmente alguém, também ela pode ser a ocorre. vítima, mas ela pode também ser o autor dentro desse quarto, né? Também, Pode ser a outro exatamente. chapéu. Quando aí. nós falamos de pedofilia, né, que aí é o abuso sexual via internet, porque nós temos o estupro de vulnerável, que é efetivamente a ação, mas quando nós falamos em compartilhamento, armazenamento e divulgação de imagens e de conteúdo de pornografia infantil, nós temos aqueles que são vítimas, porque são assediados e que podem virar uma vítima de estupro futuramente, num encontro. Sim. E temos aqueles que produzem todo esse conteúdo e que compartilha e que armazena. Muita gente armazena esse tipo de conteúdo acreditando que só armazenar não é crime, mas é. É lógico que é. Né? Então, a gente sabe que... Hoje em assim, dia, a pessoa usar esse tipo de argumentação é bem banal. Né, hoje em dia, doutora? não, na verdade, você não pode usar nunca, né? Mas, atualmente, com a divulgação dessas operações que nós fizemos parte, juntamente com o Ministério da Justiça, a Polícia Civil do Estado de São Paulo atuou muito aqui, foram 8 operações chamadas Luz na Infância, e que nós conseguimos prender mais de 3.000 pedófilos. Estão presos ainda? Não saindo, né? Alguns, sim. Aquele que produz o conteúdo, ele tem uma pena maior. Mas o que compartilha e armazena, a pena é menor. A gente não pode esquecer também que, em questão de pedofilia, isso é como você falou, a gente vai ter que marcar... É um outro, esse daqui é um outro junto. Ainda é considerado... pela Organização Mundial de Saúde, uma doença, uma patologia. É uma patologia, é uma doença mental. Falando em doença mental, hoje, o de 17 e o de 25, eles tinham alguma doença mental? Vocês conseguiram não diagnosticada. Diagnosticar não diagnosticada. O que parentes dizem uma eventual depressão. Tá, né? não Principalmente o menor. Nada de que transformaria eles em como, por exemplo, Matheus da Costa... Essa palavra sempre me escapa. Inimputáveis. Como, por exemplo, Matheus da Costa Meira, que é o atirador do shopping lá de 99, sim. que pode ter sido engatilhado pelo Columbine em abril, e ele é em novembro, se eu não me engano, 99. Ele realmente é um esquizofrênico. Sim. Depois até... Está hoje no manicômio judiciário lá em Salvador e tudo mais. No caso desses dois, a gente não tem nem a certeza nem a não certeza. Não. E o fato de estarem mortos não nos possibilitou realmente aprofundar nessa questão. Mas nós temos um outro rapaz detido. Um terceiro, né? Ainda nesse caso de Suzano, que participou também intelectualmente e muito ativo. E ele sabia o que ia acontecer. Inclusive, quando ele foi identificado e detido, e ele foi identificado após realmente a extração das mensagens, né, dos celulares dos 2 rapazes mortos, ele ficou indignado. Com o quê? Ele ficou indignado porque como é que ele não foi chamado para executar? Já que ele ajudou tanto. Ele não sabia do dia? Não, porque tinha uma data, mas meio que certa. flutuante para eles, né? E quando ele soube que ocorreu, não foi surpresa o que ocorreu e a forma que ocorreu. Mas ele ficou muito chateado de não ter sido chamado. Eles conversaram? Conversaram. Durante o ato? Durante o ato, não. Ou indo para a escola? Indo, sim. Indo, as armas, mas indo para a escola, ele falou, pô, vocês não me chamaram? Não. A indignação veio depois que soube o que aconteceu. Durante o processo em si do crime, ele não viu, estava dormindo. Estava provavelmente. Ele é mais novo, não é? Ele também... Tinha o quê, 16 anos? Nessa área de 16, 17 anos. Aluno da escola? Aluno da escola, havia sido. E depois de identificado como realmente o mentor intelectual desse caso, ele foi internado. A ideia partiu dele? Sim. Não foi nem no 17. O 17 foi mais líderzinho do ato. Na verdade, ele era, sim, muito amigo desse menor.
Do de 17. Do de O 16, 17, a gente não está falando nome porque das são pessoas, menores. Porque são, e não nos interessa celebrizar esses nomes, tá? Isso Exatamente. aí, infelizmente, já está há muito tempo. Se quem quiser vai no Google e vê, eu acho... Não vamos celebrizar. Por isso que assim, eu tenho de 17, tenho de 25 e tenho de 16. Vamos guardar pelas idades que a gente consegue essa trindade do mal. Aí nós temos os dois que efetivamente executaram E o morreram crime ali. e morreram. Um vítima de homicídio e o outro de suicídio. Sim. E esse terceiro... Que vocês chegam pelas conversas. Chegamos pelas conversas, mensagens. pelas mensagens. E ele realmente admite, ele realmente conta toda a participação dele, que também ajudou no acesso de compra das armas, desenvolvendo o croquis. Foi apreendido na ocasião na mochila em que esses dois que executaram o crime carregavam e haviam deixado no veículo parado em frente à escola. Tinha um croquis da dinâmica, de como vai vir daqui de como para vai cá, fazer, exatamente, das armas. Havia ali alguns desenhos que você observava que já era o planejamento efetivamente escrito. Se o terceiro tivesse sido, teria sido ainda pior. Muito pior. Seria mais um com mais armas e que poderiam ter matado mais pessoas. Se ele tem o desejo intelectual, ele tem o real desejo. Ele Nasceu tem o real, nele. sim. Tanto que ele alegou que não se arrependia, que achou que as coisas ocorreram da forma que havia sido premeditada. Ele foi um Charles Manson. Sim. E até hoje ele está internado. Na Fundação Casa, né? Ele sim está internado. E a internação dele realmente veio por questões também de análise psicológica, e ele sempre será reavaliado. A la Champinha? Exatamente, era esse exemplo que eu ia dar. Ele pode terminar com Champinha... Ele pode, exatamente, sendo sempre reavaliado, nunca dado alta para ele, porque ele tem essa patologia, sim. Ele é um psicopata. Que é um psicopata. Ou não seja, se arrepende. Porque quando você ainda está numa loucura 2 ou loucura 3, quando você tira... Se o segundo eu estou falando, o que o Dr. Guido me conta, o que a doutora Rosângela me explicou. Quando você tira a cabeça... Isso. O outro, que era só o utilizado... Manipulado. Ele até sara, vamos dizer assim. Uhum. A cabeça nunca. No caso, se ele é a cabeça, é assustador. Imaginar que se ele sair, sim, esse ele desejo está nele. Ele pode se repetir. A família dele sabia que esse menino tinha isso? Como ele familiarmente falando? Na verdade, é aquilo que a gente estava falando anteriormente. A família nunca sabe. Na verdade, assim, a família nunca enxerga... Nunca enxerga que aquelas diferenças que já devem ser notadas e que já devem ser eventualmente tratadas podem chegar a um desfecho criminoso. Simplesmente acham que é um menino calado, que é um menino diferente, que é um menino tímido, recluso. Mas é só observar os gostos. Ele tinha uma estrutura familiar melhor, como a de 25 anos, também. Ou ele era mais como... Não, uma estrutura familiar melhor. Mas você já observava que depois, vasculhando as redes sociais, já tinha o gosto pelo nazismo, já tinha discurso de ódio, já era homofóbico. Então ele não era já era de racista. bullying, ele era bulinador. Ele era. Ele simpatizava com todas essas questões de intolerância. Inclusive, uma fonte de pesquisa na Deep Web, que ele usou muito para... ele já ia na Deep Web mesmo. Ele ia na Deep Web e acabou levando os demais, né, a conhecer. Era uma fonte de pesquisa já conhecida, com o nome de Douglas Lachan, que eles têm vamos dizer assim, um bate-papo, né, uma interação, um fórum deles de pessoas que são simpatizantes a essas causas. Que são os fermentadores. Exatamente. Porque se você for conversar com alguém, lógico, ele vai falar assim, é um bandido, sai de perto de mim, vou chamar a polícia. Né? Se você encontra esses pares, aí piora, não piora? Com certeza. Com certeza. Tudo que você encontra que apoia você numa causa, você se sente forte. Você se sente... Exatamente. Você antes pode se achar o diferente, pode se achar o discriminado, o segregado.
Mas depois, quando você vai encontrando os seus pares, os seus afins, e que realmente a internet faz com que você encontre mais fácil, Sim. tanto para o bem quanto para o mal. Mas na parte de Deep Web, que é essa internet profunda, essa internet oculta, que é mais difícil de se acessar e que a grande maioria não sabe, não quer e não tem o acesso, mas quem quer, procura, acaba achando. Sim. É porque Elas muitas pessoas encontram os falam pares. assim, mas vocês ficam falando o nome. Eu falo, gente, deixa eu te contar uma coisa. Quem quer... Ele Não sou ele eu acha. evitando de falar o Não. nome. Aqui nós estamos contando o comportamento que levou Exatamente. a tudo isso acontecer, como foi Exatamente. o trabalho de vocês tão importante para que aquilo fosse elucidado. Sim. E que se utilize, eu vou conversar disso, o quanto que o Suzano pode ser estudado para Sim. evitar Sim. novos Suzanos. Não sei se estamos ou não fazendo isso, mas quem quer, infelizmente... Não é este vídeo que está assistindo. Não. Está assistindo ao vídeo de Columbine, está assistindo ao Exatamente. vídeo de Suzano. Exatamente. Por isso que aqui eu não ponho imagens do ataque, porque Sem eu sempre fui dúvida. contra, não é de agora não. No dia lá que todo mundo saiu falando, às 8 da noite, que não ia mais falar, eu tinha falado aqui no canal às 2h30, ao vivo com o Ulisses Campbell, que eu sou contra, eu acho que não tem que mostrar rosto, não tem que mostrar nome, não tem que mostrar cena, porque ela é devastadora, Sem inclusive. dúvida, sem dúvida. Então, eu sempre me utilizo muito de falar, aqui no canal não é o canal que o cara vai querer ver. Quem quer isso não está Sim. aqui, não. O máximo está aqui para ver como a delegada é bonita e que vai achar o crime dele. Agora, que ele não espero que Não a é uma inteligência fonte, seja por uma outra forma. não é uma fonte de Pra eles, pesquisa para que eles queiram se aprimorar ou entender como praticar algum crime. Agora, quando esse rapaz chega e é preso, vocês porque uma coisa que deve ter sido de alguma maneira ansiosa, porque vocês tinham que descobrir tudo muito rápido. Muito rápido. Quando Sim. vocês descobrem que tem um terceiro, poderia ter um quarto? Poderia, sim. Realmente não existe um quarto elemento ou um quinto, nada? Não. Realmente, as investigações desse caso, elas se encerraram. E eu acho que foi até em tempo recorde. O delegado que presidiu o inquérito, nós tivemos muita sorte, porque era um delegado também com muita experiência em homicídios. Ele já havia trabalhado no departamento. Ele era o titular do município de Suzano. Eu já o conhecia, então ele era realmente o único delegado que eu conhecia ali naquela situação, mas isso foi e que tinha muita experiência, sem tirar o mérito dos demais que nos ajudaram muito. Como eu disse, ali eu tenho várias lembranças extremamente positivas profissionalmente falando. Ali eu tenho a lembrança da organização, como eu falei, de todas as forças de segurança e órgãos públicos, numa questão tão delicada. Aí eu tenho muito essa lembrança. Eu tenho a lembrança da solidariedade de uma cidade e que isso contagia, né, o Estado, o país, aquela rede de proteção. Eu me lembro muito de profissionais disponibilizando do seu tempo e gratuitamente para atender essas crianças, esses familiares, psicólogos, assistentes sociais e profissionais de saúde. Eu me lembro de um hospital particular próximo à escola, onde uma das vítimas, eu não sei se você lembra, que teve a machadinha cravada no ombro, ele correu até esse hospital. E lá ele foi atendido, ele foi operado. Não fazer isso. Ele foi com um hospital, o machado grudado nele. Foi. Muito próximo era. Ele teve essa ideia. E assim, esse hospital particular ele atendeu, deu todo o atendimento imediato, e não houve cobrança nenhuma. Então, assim, a gente acaba vendo questões muito positivas, a empatia e profissionais, como eu disse, assim, todos imbuídos no mesmo objetivo. Eu saí de lá, daquele local, após retirarem o último corpo. Eu não ia sair de lá enquanto não saísse o último corpo do último adolescente morto. E o que eu pude fazer na ocasião, além de juntar profissionais para que a gente soubesse a participação de outros, como nós acabamos
descobrindo a motivação efetiva. Sim. Né? Eu não vim embora, eu fiquei em Mogi durante 15 dias. Morando lá. Ficando lá, para que a gente pudesse entender todo o contexto e auxiliando nas investigações, porque, como delegado seccional, você diretamente não preside um inquérito. Como eu disse, foi esse delegado de Suzano que presidiu. Mas eu estava lá para auxiliar, para trocar ideia, para regimentar mais pessoas, mais questões técnicas que a gente eventualmente teve que encaminhar para o nosso departamento de inteligência, para que essa extração de conteúdo dos telefones fossem feitas rápidas, e efetivamente auxiliou demais, porque aí você fechava toda a participação de todos. Até porque você precisava ser rápida. Sempre. Para que você tivesse, se mais gente existir, que mais Isso. gente seja pega logo. E também dar uma resposta para tudo mais. Vocês precisam de a rapidez, uma coisa. A rapidez, ela também está muito ligada a dar uma resposta para a sociedade. Já que nós não conseguimos coibir, nós temos que dar uma resposta para a sociedade. Eu acho que esse é o grande é o grande segredo do nosso trabalho, né? Porque nós temos essa missão. Sim. Através do nosso trabalho, a gente tem que dar uma resposta. E, com esses exemplos, ir se aprimorando para que se evite mais casos semelhantes, que é o que atualmente ocorre. A polícia foi evoluindo na parte de inteligência, de ferramentas de inteligência, e o que nós vimos atualmente é que houve uma junção de todas as unidades de inteligência do nosso país, principalmente ali do Ministério da Justiça, que tem um laboratório cibernético, de todos os estados da federação. Sobre esse assunto de ataques Sobre esse em escola? assunto já existe exatamente essa força-tarefa nacional, que todas as unidades de inteligência da polícia, das polícias, hoje conseguem monitorar, tanto na internet normal, né, na surf web, que a gente fala, e na Deep Web. Já existe esse monitoramento. Por isso que, recentemente, nós fizemos um trabalho exaustivo de recebimento de denúncias por conta dessa extração de informações, desse monitoramento, e a checagem dessas denúncias. E, como você mencionou, não pude vir antes justamente por isso, porque foi no momento de mais... Sim. Da chegada de mais denúncias para que a gente pudesse checar. E essa checagem, lógico, ela ia sendo direcionada para a região, e aí cada região ia conseguindo os seus mandados de busca judiciais para ir até aquele equipamento que foi identificado como o equipamento que havia soltado as mensagens. Lembrando que sempre, a grande maioria, meios eletrônicos. Só para a gente entender, para as pessoas entenderem, é que assim, eu fiquei impressionado com os números que iam saindo. Assim, Rio de Janeiro consegue evitar não sei quanto. São Paulo parece que foram quase 300 ataques, que não aconteceram, óbvio, mas por conta de uma investigação. Uma coisa que é importante, dentro de Suzano, você carregava toda uma experiência, inclusive com Deep Web, com rastreamento de mídia social, de tudo aquilo que você estava fazendo. Exatamente. Ali. Então, isso ajudou muito também. Em se tratando de Brasil, ali eu acredito que tenha sido o início de um grande ataque, né, onde nós pudemos ver realmente todo um planejamento, nós pudemos ataque planejado, né? Porque o Realengo 2011 era uma coisa muito fechada, foi um pouco menor. Mesmo homem. Isso. Eu acho que quantas pessoas morreram em Suzano? Agora eu não lembro. Não, Suzano foram 10. Foram 10, contando, né? Com os dois. Com os dois. Eu acho que Realengo ainda foi um pouquinho a mais, mas Realengo era um lobo solitário, onde ele não tinha feito vídeo de despedida, nada disso. Ele era mais parecido com o Atirador do Shopping, só que com uma ligação com a escola. Suzano foi uma gangue, né? Vamos dizer que tenha sido mais assim, parecido um planejamento, com exatamente, um planejamento muito mais parecido, um espelhamento muito maior, mais imediato e que dá muito medo para os próximos. Sem dúvida. Então, dentro disso, quando a gente começou a ter daí nesses últimos, que assim, teve um em Aracruz, né?
no Espírito Santo, Aracruz. Peço desculpas se estiver falando o nome da cidade errado agora, mas no Espírito Santo tivemos um ataque em novembro de um menino que atacou 2 escolas, Sim. onde ele, inclusive, estudou nas 2, estudava em uma e estudou na outra. E de novembro para cá, daí a gente tem o da Vila Sônia, Sim. aqui em São Paulo, que Menino foi de 13 assustador, anos. com um menino de Sim. uma faca. Começa porque tem uma mudança já. A gente teve Saudade também, que era um lobo solitário. Sim. São essas armas brancas. O próprio menino aqui da Vila Sônia falou que ele queria mesmo era gasolina, mas não conseguiu comprar. Porque as pessoas começam a falar, então tem que botar coisa de revólver na frente. Eu falo, gente, mas o menino, se ele quiser quebrar uma cadeira e começar a matar as pessoas, ele vai quebrar a cadeira, você não consegue evitar. O intento é matar. E aí exatamente. E, na verdade, eles ficam pesquisando e pensando que tipo de arma mais fácil de adquirir e que seja acessível de aquisição, acessível de transporte, né? Acessível para que ele possa esconder, Sim. se necessário, até chegar no local. Então, lógico, a arma branca ela traz essa facilidade. Mas a gente nunca pode esquecer, toda vez que você tem que desferir, né, um golpe com uma arma branca em alguém, obviamente que essa pessoa ela tem que estar muito mais próxima, ela tem que usar toda a força, a raiva, exatamente, ela tem muito ódio, a raiva e a força, e nunca vai ser um golpe só. Ela vai estar colocando para fora toda aquela necessidade. Ele não pode fazer como uma coisa que faz e pega um monte de gente. Exatamente. A arma branca é uma pessoa por vez. Uma por vez. No caso, até uma coisa, vou para Suzano, o que mais me chamou a atenção também era da perversidade. E do desejo de ser cruel. Sim. Aquelas trocas de mensagem Sim. que eles falam, vamos botar as meninas... Vamos começar com os namorados. Isso quem teve essa ideia toda é o de 16 anos? Sim. Ele que pensa do mal daquela maneira? Pensava do mal. Inclusive, esse outro de 16, 17 anos que ficou detido e ainda está... Esse que está detido é que exatamente, nisso? Foi. Ele chegou a mencionar que havia uma ideia inicial até de cometerem estupros. Eu lembro disso, de botar as meninas em posição sexual humilhante. Havia essa perversidade, queria humilhar. Tanto que nós tivemos uma das vítimas, foi uma menina que ela se fez de morta. Então, ela foi atingida por um disparo, um colega acabou sendo atingido e morto e caiu por cima dela. E ela, mesmo não morta, ela resolveu se fingir de morta. E ela ouviu outros dizendo, pelo amor de Deus, não me mate. E esse menor, que acabou morrendo, né? Esse menor dizia assim, peça, implore para eu não te matar. E eles imploravam e ele matou. É o prazer de humilhar. É o prazer de humilhar, é o prazer de executar alguém implorando para que não fizesse. Então, o que a gente vê? Que os nossos adolescentes estão com a saúde mental bem comprometida. Bem mal. Por tantas questões. Por exemplo, naquele dia que a gente desmarcou a sua entrevista, você ia fazer, inclusive, não sei se você pode falar mandado de busca. Fazer mandado de busca em 4 lugares, 4 pessoas. Essas pessoas eram adolescentes organizando um outro ataque? Na verdade, o que aconteceu? Chegou para nós uma denúncia e o encaminhamento da Polícia de Santa Catarina de que eles monitorando justamente a Deep Web. Eles estavam na Deep Web. Estavam monitorando por conta do caso de Blumenau. Eles passaram a monitorar a Deep Web. Porque aquele indivíduo de Blumenau, que já é uma outra personalidade, já é uma outra... outro modo de atuação. É uma outra enfermaria. Ele havia comentado algo sobre jogos. Então, eles estavam monitorando. E a Polícia Civil de lá nos encaminhou uma denúncia dizendo assim, olha, nós monitoramos tais e tais perfis de indivíduos que se comunicam via Twitter, simpatizantes dos ataques nas escolas. E que, conversando entre si,
mencionam que poderiam vir a cometer nas escolas que estudam. E como, no caso, hoje eu sou seccional da cidade de São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo, esses 4 adolescentes estudavam em escolas em São Bernardo do Campo. Uau. Quando chegou essa denúncia da Polícia de Santa Catarina, imediatamente nós já fizemos um pedido judicial para conseguirmos mandados de busca e apreensão no endereço desses 4 adolescentes. E, naquele dia, eu fui cumprir junto com a minha equipe, porque, como eu falei, o seccional ele não tem essa atribuição. Ele passa a ser um delegado mais gestor. Mas eu não consigo. Mas é a gestão do crime, e você está lá no crime eu não querendo consigo, pegar o crime. E eu quero estar junto. Então, combinei Ainda aquele mais dia... que você viu Suzano, exatamente. você traz nessa eu hora... trago essa bagagem. E que é algo que você, por mais que, com certeza, você divide tudo que você sabe com todo mundo, quem esteve ali no momento. Você saiu da escola junto com o último corpo. Foi. Então, você sabe a dinâmica, como se estabelece... A visão é um outro tipo de experiência. Você esteve em guerra, de fato. Exatamente. Então, você de verdade sabe mais ou menos olhar. E essas pessoas tinham ou eram só reverberar, eu não consegui falar. Era só uma coisa de reverberar o mal, mas não o desejo real. Então, 3 deles era no intuito de reverberar. Só ficar falando, aparecer. Em cima da desgraça eu apareço. Do outro. Mas tinha um deles que realmente me preocupou. Então, como eu falei, nós conseguimos mandado de busca, então nós sempre saímos por Tudo volta das 4... doutora? Todos adolescentes. E os pais? Levaram um susto quando chegou em casa? Muito, porque nós saímos assim, da base da seccional às 4 da manhã e fomos cumprir os mandados para estarmos às 6 horas da manhã na porta de cada um. A gente divide várias equipes. Eu fui em um, mas depois já fui me deslocando para os outros. Óbvio que os pais se assustam muito. Polícia chegando em casa. Nem imaginam o que está acontecendo. Então, eu até quis estar junto por uma questão até prática nesse trabalho de cumprimento de mandado. Porque, assim, sabendo, já tendo cumprido tantos mandados, sabendo que você tem situações que o policial tem que estar checando todo o equipamento eletrônico para ser apreendido, da casa inteira. Já tem que ter policiais que estejam com o adolescente, porque alguns podem até tentar suicídio. Sim, por conta de estarem ocultos e, de repente, me descobriram. E a gente tem que dar o suporte para pai e mãe, que na hora entram em pânico, que podem atrapalhar o trabalho da polícia nessa busca, que podem atrapalhar a conversa com esse adolescente, porque a gente tem que ter equipe que esteja preparada para conversar com ele, inclusive para obter as senhas de acesso. Sim, porque senão... Porque senão a gente quebra o sigilo, mas se a gente conseguir naquele momento, é mais rápido. E vocês têm que levar todos os computadores e celulares da casa, inclusive dos pais e tudo mais. Ai, que angústia. Levamos, Nossa, o que eu pegava tiver, esse meu filho e falava, olha, sai daqui. Levamos. Uma coisa que a gente sempre apreende e que às vezes os pais nem têm noção: videogame. PlayStation da vida que tem porque entrada na internet. Porque ele tem entrada à internet. Mas e esses jogos online também são uma porta de entrada para coisas um pouco... Sim. Né, ocultas. E lá tem conversas, né? Tem conversas, ficam gravadas. Então, assim, ainda mais videogame violento, que aí você tem uma conversa bem violenta, dependente se você está já nesse universo. E esses dos 4... Um deles nos preocupou, por quê? Isso além agora, de viu? ele, Isso daí foi há 2 semanas. Hoje foi, é dia... 2 semanas. A gente está gravando hoje, mas eu vou botar essa entrevista o mais rápido possível. Mas hoje é dia 24 de abril, isso daí foi um pouco... Foi menos de um mês, não, foi 2 semanas. 15 dias. 15 verdade, dias. quando começou a ter essas apreensões todas. Foi numa segunda-feira. E esse 4º indivíduo, todos estavam ligados entre si, tá? Todos são conhecidos, amigos, pessoalmente. Já haviam estudado em escolas juntos. Atualmente, cada um em uma escola. Mesma idade. Mesma idade. Todos adolescentes de 15, 16, 17. Esse que nos preocupou, quando nós chegamos até ele, já
conversando com o pai e mãe, o pai já nos deu o feedback de que esse menino já havia sido diagnosticado com um transtorno emocional, inicialmente depressão, ele era medicado, se tratava, mas já havia sido internado num estabelecimento para cuidar dessa depressão, mas que já chegava num estágio um pouco mais avançado do que depressão. Mas, quando nós falamos num tratamento de saúde mental público, a gente tem uma demora num diagnóstico. Não se é fechado um diagnóstico rapidamente. Isso a gente sabe e lamenta. E era o caso desse rapaz. Porém, ele já havia se tratado. Né? Ou seja, os pais estavam ligados no filho. Tentando ajudar, inclusive, porque isso é o papel de um pai e uma mãe. Exatamente. Não é que o filho tem um problema, não rejeita, era não. De uma família desestruturada. Os pais estavam ali juntos, pessoas muito simples, muito trabalhadoras, que precisavam trabalhar para prover essa família, mas não largavam esse menino. Mas esse menino, ainda que sendo tratado e medicado, ele já havia tentado suicídio 4 vezes. E ele já havia dito que, mesmo medicado, ele tinha pensamentos em matar algumas pessoas. Seja lá no contexto, é assustador. Você seja lá qual o contexto que for, ele iria matar algumas pessoas por raiva, que pode por ser inveja. Até o pai e a mãe. Pode fazer a Suzane. E aí, o que nos assustou, como eles eram ligados entre si, nós tínhamos um menino de 15 anos, que ele fomentava muito essas conversas no Twitter e interagia muito com os conteúdos, e uma menina, também de 15, 16 anos. Interessante, porque geralmente é só menino ligado. Eu ia te perguntar isso mais para frente, mas agora já apareceu uma menina. Apareceu uma menina. E esses dois diziam que fomentavam para que esse mais problemático dissesse algo que eles pudessem denunciar. Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Porque esse problemático deles, né? Mas esse problemático já havia sido namorado da menina. E ele, quando começou a apresentar esses distúrbios, inclusive praticando atos de violência contra ela, violência sexual ou violência física? Violência física. Ela já havia feito até um boletim de ocorrência de violência doméstica. 16 anos, ele praticado ato infracional de lesão corporal. Então, ela, muito amedrontada e vendo que ele realmente tinha desenvolvido uma patologia, terminou esse namoro, não queria mais contato, mas ele ainda a perseguia. Junto com esse amigo, resolveram vasculhar a vida desse perseguidor problemático nas redes sociais para ver se conseguiam imputar a ele outros crimes para que ele ficasse detido de uma vez e desse sossego para os dois. Mas porque ela sabia, inclusive, que ele podia ser um problema para todo mundo? Sabia, justamente pela atuação dele. Ela conhecia ele mais intimamente. Exatamente, com ela e com os colegas. Então, dos 4, tem a menina que namorava o menino mais problemático e 2 amigos dela. E 2 dela, amigos que estavam em comum, que tentavam ajudá-la. Para fazer ele aparecer mais. Para fazer ele aparecer mais. E aí, quando veio essa questão dos ataques na escola, ele, lógico, com todo esse desvio viu ali um emocional, começou a interagir, porque ele era simpatizante à causa. E os outros começaram a fomentar. Se era a intenção de fomentar, realmente conseguiram, porque chamaram a atenção da polícia, todos, o perfil de todos e a interação de todos. Mas esse mais problemático realmente é o que foi encaminhado para a Vara da Infância e da Juventude. E nós estamos aguardando, não foi apreendido no dia, mas nós estamos aguardando o juiz deliberar se é o caso de uma nova internação ou não. Porque no dia ele não foi, vamos dizer assim, pego em flagrante. Foi o cumprimento de mandado. Então, nós comunicamos o juiz da Vara da Infância de todo o nosso caminho e do que foi encontrado para que ele delibere qual a medida melhor para esse menino. Obviamente que, para os demais, algo também vai respingar.
porque você não pode, a bel prazer, intitulando-se estimular uma o paladino pessoa da justiça, e... realmente ficar fazendo apologia a crime nenhum. Então, eles também vão ter a sua parcela. Mas o que é interessante é que, durante todo o procedimento, tanto das buscas, como eu falei, eu estava lá até para dar um suporte para esses pais que não estavam entendendo. Então, enquanto os policiais faziam a busca, eu já explicava o que estava acontecendo. E óbvio que os pais achavam um absurdo, que imagina, meu filho, nunca, jamais, porque não tinham esse perfil de família desestruturada, tanto que os pais estiveram o tempo todo juntos, como também a legislação determina, mas você percebia que estavam ali entendendo o trabalho da polícia sem dificultar, compreendendo a apreensão de celulares. Quem ama um filho quer o melhor para ele. Que é o melhor para ele. Inclusive que ele não mate ninguém, né? Sim, de preferência. Então, se a polícia descobriu, que bom que descobriu. Antes exatamente. de você ser descoberto pela televisão, o que aconteceu. E o que a gente mais se preocupou também, com relação a essa questão dos ataques, houveram várias apreensões de objetos cortantes, facas, canivetes, em escolas, mas em que contexto? As crianças levando em sua mochila, alegando para se defender. Alegando que estavam levando para se defender. Então, assim, tiveram casos que foram assim, muito pontuais, que nos chamam a atenção. Crianças de 8, 11 anos, numa escola em São Caetano, que a seccional de São Bernardo abrange a cidade de São Caetano. E um amiguinho mostrou para o outro, olha o que eu trouxe. Nossa, você trouxe uma faca? Aí a outra, olha aqui o que eu trouxe, um martelo. Nossa, porque se entrarem aqui... Aí o amigo que não trouxe nada... Trouxe uma metralhadora. Levantou a mãozinha, tia, eles trouxeram uma faca e um martelo. Aí vira aquela confusão, chama a polícia, vai todo mundo parar na delegacia, chama pai, chama a mãe. Imagina, crianças de 8 e 11 anos. E os pais nem viram que eles pegaram? Não viram. Nem imaginavam que pudesse passar na cabeça dos filhos uma ideia dessa. Mas isso pode deflagrar uma série de questões perigosas, né? Porque também a gente começou a ter uma enxurrada, né? Sim. Então, pega lá Espírito Santo ano passado, em novembro de 2022, aí vem São Paulo, aqui Vila Sônia, em março, mas em seguida já vem Blumenau, aí vem Manaus e vem Ceará. Foi uma coisa assim... Foi muito. Foi demais. Aí começam a se criar dia 20 de abril, vai ter uma hecatombe. E aí muitas pessoas me perguntavam, você acha que dia 20 de abril pode ter? Eu falava assim, vê se estou correto. Eu falava, olha, pode ser que nem se organizou, mas as pessoas estão falando tanto dessa data que quem gosta dessa ideia, já que deram a data, a gente já resolve. Fomenta. Aquele desejo que estamos aqui conversando. Porque, não sei se vocês viram isso, se tem essa resposta. Mas quando teve, por exemplo, Suzano, que vocês estavam vendo ali na Deep Web e tudo mais, houve alguma comemoração desse grupo, pelo que eles fizeram? Houve alguma coisa? Parabéns pelos nossos bravos heróis? Houve. Infelizmente, como nós falamos, os afins se atraem. Os afins se encontram. E os afins, para cometerem coisas ilícitas, se encontram aonde? No universo virtual, na Deep Web. Sim. E, justamente, tudo o que acontece que fomenta a violência ou a atos de intolerância é comemorado nesses bate-papos, nesses fóruns. Sempre tem um ou outro que enaltece. E que daí já vai fazendo germinar uma nova semente para alguém ali olhando para pode ser o próximo. No caso, a Deep Web é mais complicada de você pegar as pessoas, não é? É um pouco mais trabalhoso. Mas dá para pegar. Mas dá para pegar. O que eu acho importante a gente pontuar, inclusive aproveitando o seu espaço, é que, assim, muita gente fala, a internet é terra de ninguém. Não, não é. Não é mais. Bom saber. Nós temos, sim, mecanismos, ferramentas para chegarmos à autoria de diversos crimes praticados por meios eletrônicos. Pode ser um pouco mais trabalhoso, pode demandar um pouco mais de tempo, mas aquele que acha que vai se esconder atrás da tela de um computador e que não vai ser descoberto, está enganado. Um ledo engano. Um ledo engano.
É ótimo isso, porque você quebra aquela tranquilidade Exatamente. que muitas pessoas têm. Eu já achava estranho as pessoas falarem coisas idiotas em redes sociais, como se Sim. você nunca fosse... Ou gente que manda e-mail anônimo, Sim, que acha que não dá para que não dá descobrir. pra... Eu sempre falo, gente, tem que estudar. Agora, Deep Web eu não sabia. Que bom que a gente já está chegando nisso, Sim. porque as pessoas precisam ter responsabilidade e Tem que entender ser. o seu ato criminoso. Exatamente. Né? Exatamente. Que daí eles vão virar casos aqui no canal. Foi o tempo em que, para você cometer um crime, você tinha que estar frente a frente a alguém. E deixar as digitais certinhas. Isso, foi esse tempo. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma tecnologia a nosso favor. Desculpa. E que nós vamos seguindo a cada vez mais, se aprimorando. Não é Covid, não. Eu estou saindo de uma sinusite. Eu fiquei semana passada, muita gente, os vídeos passados, eu estava bem inchado. Todo mundo, Beto, o que você tem? Eu falei, não, é só sinusite. Eu fiz todos os exames de Covid. Faz parte, porque vai mudando o tempo e você vai ficando, é uma coisa. Agora, Suzano ajudou a elucidar mais casos que a gente nem sabe, ou está ajudando, ou essa nova fase que a gente teve agora, junto com o Suzano, vai ajudar a não termos... Só em São Paulo foram mais de 250 apreensões, no Rio de Janeiro vários, também no Sul. A Polícia de Santa Catarina tinha conseguido coibir... Desculpa. A Polícia de Santa Catarina tinha conseguido coibir uma semana antes, 2 dias antes, em Londrina. Foi. É justamente... Isso já está... O que ajuda? Como é que é hoje em dia? Então, o caso de Suzano... Quando nós quando aconteceu, começamos a fazer essa investigação e a partir da apreensão dos meios eletrônicos dos envolvidos e a quebra desse sigilo por conta das conversas, já se tornou, já nos trouxe esse know-how, né? Inclusive com a compra de equipamentos que façam isso de uma forma mais célere. Então, a partir de lá, a gente começou a ter mais acesso a essa tecnologia e a forma de investigar de monitoramento. Então, com isso, você já consegue coibir, né, se antecipar, e foi exatamente isso que aconteceu. Com esse fato do rapaz de 13 anos, do garoto de 13 anos aqui na Vila Sônia, digo aqui no estado de São Paulo. Que foi agora. Que foi muito recente. Um mês atrás. Muito praticamente recente. Foi em 23 de março. A partir 22 de março. Dessa nova ação, tudo que se foi feito em Suzano, né, volta à tona para linkar e ver se ajudava a trazer mais esclarecimento. Que possa ajudar e com a estudar os exatamente. próximos. E com isso você evitar possíveis próximos. Porque assim, deflagrou esse do menino da Vila Sônia. Todo o know-how de Suzano veio em busca de explicação, da motivação e do perfil desse rapaz. E com isso já se inicia todo um monitoramento para ver se não há uma outra rede. Ele é assustador também, de Vila Sônia. Eu vi os twitters que ele escreveu. Exato. Foi assustador esse menino da Vila Sônia, porque eu vi os twitters dele e tem gente que compartilha. Essas pessoas que curtiram, retweetaram, responderam, essas também vocês ficam de olho? São. Todos que interagem são monitorados. Justamente esse caso que eu fui cumprir os mandados. Que foram agora os 4. O que nós observamos? Que esse rapaz muito estranho, né, com esse perfil já bem delineado de uma patologia, ele colocava conteúdo e esses simpatizantes que fomentavam foram alvo de todo o monitoramento. Porque, vamos lá, se está simpatizando é porque concorda. Se concorda, é um possível autor de algum crime. Seja ele na execução de um homicídio, seja ele na apologia. É isso que as pessoas não entendem quando falam de nazismo. Eu falo, gente, não é uma questão do eu acho que pode, eu acho que não pode. Quando você exalta o nazismo, você exalta toda uma construção filosófica. Sem dúvida. De racismo, de homofobia, de contra grupos religiosos dos judeus e de outros grupos religiosos.
de intolerância Isso, de racial, preconceito. de tudo. De preconceito. Não é uma questão, eu acho que eu posso ser. Não é uma questão de você acha que você Não. pode ser ou não. É uma questão do quanto que você, quando compartilha o Twitter do menino, que está avisando que vai Isso. atirar na escola, você está sendo igual a ele. Exatamente. Não, mas eu só acho que ele tem um direito. Não, você não acha, você não pode achar. Isso não é Veja achismo. só, ninguém tem o direito de cometer crimes. Né? É isso que eu falo. Veja Não, bem, não é uma questão de direito. Você não tem direito não de tem. cometer crime. Você lógico, expor a sua ideia, você argumentações são sempre válidas. Exatamente. Agora, quando você se utiliza de ideias que são ideais, Exatamente. tem que tomar um cuidado muito sério cuidado. com o ser humano que você está sendo. Exatamente. E é um crime. É um crime. Você não tem direito de cometê-lo. Por isso existe polícia. Exatamente. Por isso existe cadeia. Por isso existe, exatamente. Eu vou usar muito essa frase. As pessoas não têm direito de cometer crime. Não ok? tem. Estamos entendidos? Não tem. Que isso não Esse pode. direito ninguém tem. Ninguém tem isso. E também não tem o direito de alegar que não sabe que determinada ação ou outra é crime. Sim. Né? Exatamente. Tem muita gente que... Não, mas eu não sabia que compartilhar imagem de conteúdo pornográfico envolvendo criança e adolescente é crime. Ou até adulto também, né? Na verdade, é mais envolvendo adulto. Criança é pior ainda. É criança e adolescente, que está no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, assim, imagina, meu Deus do céu, eu só estou armazenando. Nem vi. Nem imagina, mas eu gosto. Bom, então eu sinto muito. Não Se você pode, gosta, amor. é crime. É crime, não pode. Então, mas eu vou ser preso, vai. Se você for pego em flagrante, com o armazenamento nos seus meios eletrônicos, você vai ser preso. Sim. A pena é muito menor do que aquele que compartilha e do que aquele que produz o conteúdo. O que produz o conteúdo é uma pena muito maior e, óbvio, sabe o que está fazendo. Então, assim, nós temos que tirar essa ideia das pessoas de que, assim, mas, nossa, eu só estava fazendo tal coisa. Está descrito em lei? É crime? Então... Vai preso, amor, preso. não tem o que fazer. Vai responder. No caso, por exemplo, vocês estão super bem aplicados de já olhar rede social, de entender, pegar, pô, esse menino já está apontando alguma coisa e tal. No caso, Suzano, os dois morrem, mas um fica vivo. Sim. A gente tem Realengo também, que ele morreu. Aí você tem, agora, no caso do Espírito Santo, que o menino ficou vivo. Né? Ele ficou vivo, ele não se matou. A Vila Sônia está vivo. Também está vivo. Você sabe se existe essa possibilidade de a gente fazer meio Mind Hunter, de estudar esses meninos para se entender o que leva uma pessoa a desejar isso? Isso está sendo feito? Porque, assim, na parte técnica, sim, sem dúvida, vocês já estão pegando as mensagens, já estão chegando, já consegue pegar o IP, entrar na casa, pega, está aqui. Sim. Mas para entender o porquê que esses adolescentes estão tão doentes. É posteriormente a atuação da polícia. Já é em virtude da apreensão desse adolescente, né? No caso da Vila Sônia e outras, esse mesmo de Suzano, né? O mentor intelectual. Dentro do sistema jurídico que envolve criança e adolescente, dentro da vara da infância e da adolescência, onde o Ministério Público atua, o Judiciário atua, ali já se faz algo para entender as motivações e, eventualmente, tratar. Porque, assim, não adianta simplesmente ele ser apreendido e se manter internado, porque isso tem uma duração, seja ela qual for. Ainda que renovado esse exame para ver se ele tem condições de voltar a se ressocializar, você tem que entender essa mente. E isso já é feito nesse contexto. Se é efetivo, há controvérsias, mas é feito. É o que, vamos dizer, o Estado pode fazer para que esse indivíduo, quando cessar toda essa pena, né, que no caso de criança e adolescente não podemos chamar de pena, mas essa punição, esse afastamento da sociedade. Esse afastamento. Para que quando ele puder voltar a se ressocializar, ele não volte a cometer esse tipo de delito. E quando chega-se à conclusão, vide o exemplo de Champinha, de que ele realmente não tem como ser colocado de volta
à sociedade, porque ele vai delinquir de novo, ele é mantido internado. Mas ainda, são poucos ainda, né? São poucos. Tem, se eu não me engano, na São casa poucos. com Champinha são 6 no total. São poucos. Agora, que esse menino de Suzano fique, gente, porque é tão óbvio que se ele deseja... Ele está caminhando para para isso. ficar, né? Ele Porque está eu acho que o caminhando Mind Hunter, nessa hora, de você entender, você entende o que faz a pessoa começar o desejo. Exatamente. Porque às vezes pode ser um gatilho Sim. que venha da própria escola. Sem dúvida. O que você daria de dica para professores, para pais, sobre como olhar para um futuro... Para não olhar para um futuro menino de Suzano, mas sim evitar que um menino ou uma menina se torne um próximo autor de Suzano. Tem algumas dicas de... Você falou aí que... É o como a gente fala, dá de casa, né? Que perde o filho em casa. Perde o filho em casa. Recentemente, até mesmo em virtude de toda essa comoção e essa situação de pânico que se gerou entre os próprios profissionais de educação, eu fui procurada por uma secretaria de ensino da região lá de São Bernardo do Campo, e essa secretária me pediu se eu poderia dar uma palestra para os diretores das escolas municipais, estaduais e particulares da região. Nós conseguimos montar uma turma de 300 pessoas. Posso mostrar aquela 300, foto? Lógico, lógico. Você me mandou mostrar. Então, foram 300 diretores de escola que vão servir como agentes multiplicadores, né, para que a gente passasse algumas orientações. Então, falamos sobre as ferramentas de inteligência, porque eles também precisavam entender o que a Polícia Civil faz num contexto desse, nessa parte das denúncias, como é investigado, se é investigado, porque a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana, elas têm uma questão mais ostensiva. Você enxerga o que faz. E muitas vezes a Polícia Civil, que entra na parte de polícia judiciária e de investigação, não é muito vista. Então, eu fui explicar a atuação da Polícia Civil. E, lógico, nós temos uma ramificação uniformizada, operacional também, que pode atuar em alguns casos. Eu levei um pessoal da minha equipe, que é do GOI, que é o Grupo Operacional, para expor ali. Mas o que eu disse, resumidamente, para esses diretores? Vocês são os nossos olhos. Porque quem trabalha com educação e quem convive com esses adolescentes é que vai trazer para a polícia as ferramentas para que a gente possa coibir ou esclarecer quando acontece. Mas eles são os nossos olhos, porque a convivência é que faz você delinear uma personalidade. A polícia, ela vai buscar a descrição dessa personalidade através de provas, através de indícios, através de entrevistas com testemunhas familiares, mas aquilo já está pronto. Agora, se o pai e a mãe não enxergar essa criança e esse adolescente no dia a dia e já observar que, tais como, né, a criança é muito reclusa, a criança não socializa, ela está muito ligada às redes sociais, ou seja, ao mundo virtual, muito mais do que ao mundo real. Isso já é um fator de preocupação. E eu acho que já se pode buscar uma ajuda, porque tudo que é em demasia nos traz prejuízo. E o acesso à informação em demasia, dependendo da idade, e o acesso à informação em demasia de conteúdos fora daquela idade, é o que causa, eventualmente, ou um gatilho para um transtorno, ou transformar uma personalidade ali já um pouco controversa. Aquele adolescente que acha que pode tudo, que não tem limites, porque o crime o que é? É algo que é feito, que é contra a lei. A lei o que faz para a sociedade? Impõe limites. E eu acho que hoje o que falta são limites. Você não avançar, né, o seu direito vai até onde começa o direito do outro. E assim sucessivamente, é isso que nos torna uma sociedade quem gosta muito de passear além do limite, ele já está mostrando alguma coisa, exatamente, né, doutora Kelly?
Porque é aquela coisa, desde você maltratar bicho... Isso, exatamente. Até você roubar um dinheirinho da carteira da tia e nada ser penalizado. Por isso que, assim, os pais... E não importa a classe social... Não importa o ambiente em que vive, às vezes um pouco desfavorável, né, financeiramente, ou em lugares onde a criminalidade, às vezes, até um pouco mais latente, mas essa questão de pai e mãe impor limite se começa muito cedo, muito cedo. E é aí que entra, às vezes, a pessoa até mais humilde, ela sabe impor limite. É que realmente a criança pequenininha foi lá e trouxe o lápis do amigo. Não, esse lápis é de quem? Não é seu, é do seu amigo. Então, vamos devolver e peça desculpas. Não pegue o que não é seu. Entenda que isso não pode. Exatamente. Então, você vai construindo a personalidade, você vai construindo essa criança, esse adolescente dentro de limites, e para que ele, lógico, vai ser desafiado sempre. Isso é natural. Sim. Sempre vai ter alguém que o questione a respeito disso. Mas não tem problema, o que tem? Né? Não, vamos fazer escondido algo. Sim. Não pode fumar dentro da escola. Fumar. Né? Não, mas o que tem? Vamos escondido ali, deu certo. Assim, infringir regras já é um sinal que se caminha para a criminalidade. Ficar de olho e também coibir o bullying, né? Sem dúvida. Dentro de casa também. Exatamente. Você tem que saber como tratar o outro ser humano, independente das diferenças. Isso é uma coisa que eu acho que as escolas precisam. Os pais, óbvio, mas eu sempre digo que um bulinador aprende em casa. Sem dúvida. É em casa. Ou porque foi vítima. Ou foi também, mas também tem aquela coisa, né? Ele vê o pai tirando sarro de alguém e fazendo não sei o quê. O pai e a mãe, que eu digo, não é o pai só, o pai e a mãe. O irmão mais velho, mas é em casa. Então é muito difícil É difícil um pai bulinador falar para o filho não ser. Exatamente. Então acho que está dentro da escola também encontrar para que isso seja evitado. A gente não pode entender mas que não é só da escola. Não, a escola ela não pode ser responsável pela educação no geral. A escola ela é responsável pelo conteúdo para que transforme aquela pessoa em alguém que possa produzir profissionalmente. É esse conteúdo. Óbvio que ela também desempenha o outro papel, mas dentro de casa é o mais importante. Ela é emocional, é a personalidade. Exatamente. E falando em questão de bullying, a gente tem que lembrar que isso está vinculado ao respeito. Com certeza. Então, a criança ela aprende a respeitar os outros quando ela tem o exemplo de respeito. Ela também ser respeitada. É verdade. Quando eu falo que às vezes ela se torna alguém que comete bullying com um amigo, porque ela também já foi vítima de bullying. Devolve para o outro ela o que ela recebeu em casa, né? Ou em qualquer lugar. Doutora Kelly, assim, como eu quero que você venha muitas vezes, eu vou conversar um pouco sobre a sua carreira para a gente entender, para ser aquele ponto. Vou te perguntar, por que você quis ser policial? Quando nasceu isso em você? Eu acho que quando eu comecei a fazer Direito, que já era uma faculdade que era um sonho, eu sempre gostei de leis, sempre gostei de entender essa dinâmica legislativa, sempre gostei dos direitos, das garantias. Isso é uma coisa minha. Então, eu optei por fazer Direito e já na faculdade em curso eu fui me apaixonando pelo direito penal. Que, de fato, o direito penal ele é algo que encanta para quem está nesse ambiente jurídico. Porque você estuda exatamente os crimes que estão capitulados no Código Penal, na legislação extravagante, que são aquelas leis que estão fora do Código, mas também captula crimes, e todo o processo penal. E quem estuda direito sabe muito bem o que eu estou falando, que o direito penal ele encanta, o processo penal encanta, quando a gente fala de homicídio, encanta mais ainda, que é a forma jurídica, né? Acho que eu brinco, de dizer, no sentido... Não que te encanta não, porque as pessoas às vezes... Mas como o homicídio pode ser encantador? Não, homicídio não é mais o crime. Ele vai para o que você vai buscando. É encantador no mundo jurídico do como você vai punir, do como você vai capitular, do como você vai apenar. Sim. Tudo isso foi me encantando.
E partindo desse princípio, eu logo vi que eu não ia conseguir advogar. Eu não conseguiria advogar sendo uma advogada criminalista, que seria na parte da defesa. Ou até numa assistência técnica, mas é na Mas defesa é mais que vai. na defesa. Eu vi que ali não seria o meu caminho. Isso tudo a gente vai aprendendo no decorrer, né, do curso, fazendo estágios. E quando eu percebi que eu não tinha esse lado muito de defensora, eu fui fazer estágio junto ao Ministério Público. E lá eu descobri efetivamente as funções, né, do Ministério Público, que acaba sendo parte num processo, como a gente chama de custos legis, é aquele garantidor do direito. Ele está lá para defender os direitos das vítimas também. E eu comecei a flutuar nesse universo de Ministério Público, o judiciário, a figura do juiz, que está ali para aplicar a pena, no caso do Tribunal do Júri, que também é muito encantador, né? Mas eu vi que dentro de todo esse universo jurídico ligado à área penal tinha a figura da autoridade policial, que é o delegado de polícia. E vendo os inquéritos policiais, que é a nossa ferramenta de trabalho, eu fui me apaixonando cada vez mais. E, na ocasião, tenho ainda uma grande amiga delegada, que o pai dela era delegado. E na minha família não havia ninguém da polícia. E nós estudávamos juntas, e eu sempre em contato com ela, ia muito na casa dela, e o pai dela sempre falava assim, olha, eu acho que você deveria prestar concurso para delegada, você iria gostar, você iria se dar muito bem. E ele falava isso incentivando a filha dele e a mim. E aquilo foi amadurecendo, mas ainda estávamos terminando o último ano de faculdade. E quando nos formamos, vamos prestar o concurso. Abriu o concurso, vamos prestar, vamos ver. E comentando com os meus pais, eles acharam interessante, mas não deram muito crédito. Não, imagina. E, na ocasião, nós saímos da faculdade, já prestamos o primeiro concurso. O concurso são 3 fases. Não passamos no concurso. Minha amiga desanimada falou, e agora? Eu falei, não, agora é que eu vou tentar de novo. Agora eu vou estudar muito. E assim seguimos. E eu acabei passando no segundo concurso que eu prestei, eu fui até a prova oral, também não passei. Serviu para entender qual a deficiência, de que matéria para estudar. E aí, no terceiro concurso, eu fui aprovada. E eu lembro que eu fiquei muito feliz, mas deu aquele frio na barriga. Eu lembro de ter falado para o meu pai, pai, meu Deus, e se eu não gostar? E se não for isso? Se não for isso, você sai. É simples assim. Simples assim. Mas aquilo, fui aprovada e nós fazemos a academia de polícia, antes de começarmos a exercer a profissão. Sim, são quantos anos? 1 ano? 2? Não, a academia de polícia são meses. Isso difere de turma para turma, mas na ocasião que eu fiz foi de 4 a 5 meses. E foi interessante porque, assim, a partir do momento em que eu pisei na academia de polícia e comecei a estudar a parte técnica das atribuições do delegado de polícia e a parte prática também, curso de tiro, de defesa pessoal, aquele amor já foi crescendo. E está aí até hoje. E está aqui até hoje. E, assim, resumindo do porquê que eu escolhi, hoje eu tenho muito definido. No começo, talvez não. Mas, depois de um tempo, eu defini muito, assim, para ajudar o próximo. A polícia, eu falo... Polícia é para ajudar. Algo... É como... É dele, é uma necessidade. É uma necessidade. Não dá, por isso que quando eu vejo alguns policiais, eu falo, gente, vocês estão destruindo pessoas que têm essa vocação. Exatamente. Não pode, o policial é vocacionado, porque senão a pessoa que você procura socorro, gente. Como médico, como bombeiro. E principalmente quando você inicia a carreira nos plantões policiais, que você ali exerce a figura não só da autoridade policial, na lavratura de um boletim de ocorrência, ou lavrando um flagrante, dando voz de prisão, enfim.
Não, ali você atua de diversas formas. Você é o assistente social, você é o psicólogo, você é um pouco mãe, você é um pouco pai, você é um pouco professor. É um educador você também, é um educador, social, né? Então, assim, ali você desempenha tantas funções e essa é a mágica, pelo menos da autoridade policial. Né, eu lembro que eu estava gravando uma vez, eu vi um delegado, ele deu um sabão no menino junto com a mãe. Aí eu olhei e falei, mas ele vai... Ele falou, não, esse menino está precisando de um corretivo só de pai. Então eu fiquei, olha o que você está fazendo com a sua mãe. Olha a vergonha que você está fazendo ela passar. Eu me lembro que ele foi assim. Ele falou, não, esse menino só estava precisando disso agora. Ele vai sentar agora e vai melhorar. É como a gente falou, as questões sociais, elas são tão latentes e a grande maioria delas é que chega na polícia. Sim. A polícia ela acaba sendo o fim da linha. Na maioria dos casos. Nós somos os últimos. E aí é que a gente tem que pensar. E o começo? Quem é? É verdade. O começo é a casa, é a escola. Achei forte isso que você falou. Muitos pais perdem os filhos dentro de casa. Dentro de casa. Sem dúvida. Isso é para se pensar de fato. Isso é para se pensar. Para que os pais possam estar atentos e não achar que se o filho está dentro de casa, ele não está em contato com um universo perigoso. Porque antigamente era é má companhia. Ele está saindo com fulano e Beltrano, são más companhias. A má companhia está dentro Hoje do celular, em dia, no WhatsApp. Exatamente. E que você não conhece, não é o seu vizinho. E se às vezes o pai e a mãe também tem que ter o amor total pelo filho e perceber que o filho é a má companhia. Exatamente. Então ele precisa melhorar esse filho aí para o mundo, porque o pai e a mãe não são eternos. Não são eternos. E nem o vínculo é obrigatório. Então, mas é do pai e da mãe tentar ao máximo deixar um ser humano de acordo. Melhor. Um ser humano melhor. Para que possa conviver com os outros, porque ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa. Da pessoa que seu filho se tornou, a não ser o seu pai e sua mãe. Mas é importante que os pais enxerguem. Sim. E entendam que se precisarem de ajuda, busquem. Tem que procurar. Que bom, por exemplo, esse caso que você falou, que o menino, os pais já estão procurando ajuda. Sim, estão. Não é surpreendente para eles, não. De repente a polícia chega. Desculpa, eu tenho que comprar meu antialérgico. Toma. Vou fazer de novo. Não é surpreendente para eles o que aconteceu. Claro que é desagradável, desastroso. Acho que como pai e como mãe deve ser destruidor. É frustrante. É frustrante porque é a sua vida. E no caso que eles estão tentando ajudar, já estão fazendo, tomando remédio, estão fazendo coisa. Meu Deus do céu, esse menino já chegou aos 16, como é que vai ser aos 26? E é assustador porque conversando com o menino, é um adolescente que te olha através. Nossa, bem psico, hein? É muito, E é assustador. Então, ele tem consciência, pelo menos, de que o que ele estava fazendo... Tem. Ele tem consciência. Ele sabe o desejo que ele tem. Ele sabe. Mas é o que ele diz, eu não consigo conter. É uma coisa muito louca. Então, ele olha através. Então, o que nós observamos... como eu expliquei, que a gente tem um grupo operacional, são policiais que eles ficam mais ostensivamente vestidos, com as armas ostensivas, de colete, enfim. E esse grupo é o que nós utilizamos muito para quando cumprimos mandados, né, de busca. Então, óbvio que quando ele foi trazido até a delegacia, junto com o pai, para ser ouvido, toda a parte... de procedimentos de polícia judiciária, esses policiais também estavam ali, transitando. E a gente observava que ele não tirava os olhos das armas. Ele estava sempre antenado, onde um policial armado ostensivamente olhava, chegou a perguntar que arma era. Você vê ele não tem essa nem pulsão... aquela tentativa não de disfarçar? De disfarçar. Não, é mais que ele. Por isso ele precisa de um tratamento. Porque ainda é adolescente. Se ele for forjado, bem forjado, ele cria a máscara social. Exatamente. Doutor, espero que a gente não faça esse caso um dia desse moço. Espero que ele... Não, eu espero que agora... que a família consiga... Exatamente. Agora que veio à tona, né? Acredito que o juizado da vara da infância também vai tomar algumas medidas. Esses pais, já cuidando, vão... se dedicar mais, se for o caso de uma internação até particular, como ele já havia sido internado. Sim. E tudo isso ia ser levado ao conhecimento dos terapeutas e psiquiatras que cuidam, que vão saber o caminho correto.
Mas é aquilo, a polícia ela vem no final da linha. Já chegou no... Nesse menino pegou no meio. Pegou no meio, pegou no meio. Pegou no... Desculpa. Pegou no meio. Então, tomara que consiga. Doutora, fica o convite para a gente falar muito. Você tem muita coisa para contar. Esse negócio da sua atuação nessas coisas dos pedófilos foi muito importante para o Brasil. Poucas pessoas têm noção de que estava sendo liderado por você. Então, a gente vai conversar sobre... Fica já para a gente falar desse, de todos que você tem anos e anos de história para contar. E aí é bom porque você vira uma boa inspiração para que outras mulheres, porque eu acho muito legal, mulheres e homens, e qualquer pessoa que seja, mas principalmente para as mulheres, porque é um reino, nós vamos conversar disso, do machismo na polícia. Sim. Mas como vocês conseguem também, estão rompendo, porque tem muitas mulheres. Eu convivo com várias, e é impressionante como vocês têm esse amor pela profissão. E uma inspira a outra. Exatamente. Isso é muito bacana. A gente servir de inspiração para as próximas, e tendo sido inspirada por outras, né, que eu tive prazer de trabalhar e conviver, eu acho que isso é que nos faz perpetuar e nos proliferar dentro da carreira. É bom. Eu acho que isso é muito legal. É o lado sensível da mulher que faz diferença. E com certeza Suzano não teria sido como foi se você não estivesse lá. Então isso é muito bom. É muito bom. Parabéns pelo trabalho. É um prazer sempre estarmos juntos. Agradeço muito de estar aqui. E você... vou fazer de novo. Nem a balinha adiantou. Eu tomei a bala para ver se vai. Então eu vou virar aqui para cortar. E você aí, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, siga lá a doutora Kelly, apareceu aí bastantes vezes o endereço dela também. E a gente com certeza vê a doutora Kelly mais vezes aqui. E convidada, ela está convidadíssima. Obrigada. Obrigado, doutora, e obrigado. E até a próxima. Até a próxima.